Justiça, da rede Som Live de televisão. Estamos de volta. Deixa eu mencionar algo aqui. Nós precisamos de tradutores para português. O que a gente precisa saber? Você precisa saber português, inglês e estar salvo. É claro que a pessoa precisa conhecer o Senhor, tem que ser crente. Precisamos de 2, talvez 3, pelo menos 2. Se você quer trabalhar para Deus e você fala português e inglês fluentemente, estamos passando no satélite lá do Brasil agora, com quase 1.900 mil lares, né? Milhões de casas. Claro que no Brasil, o Dimo sabe mais disso do que eu, mas é o único país na América do Sul que não fala espanhol, falam português. Então, se você se encaixa no que estamos procurando, ligue para cá e, por favor, nós temos 2 tradutores portugueses muito bons, mas estamos traduzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse povo, eles não estão ali 24 horas por dia, é claro, mas precisa ser traduzido dessa forma. E alguns dos programas são dobrados, ou seja, nós passamos eles 2 vezes, então não precisa de um tradutor ali. Já foi gravado. E eu suspeito que metade dos nossos programas se encaixa nessa categoria. Mas, de qualquer forma, estamos desesperadamente necessitados de pelo menos mais 2. Se você, ou seja, quem você for, se encaixa nessa descrição, ligue para cá. Precisamos de você para trabalhar. Se você quer fazer algo para o Senhor, quer fazer algo que vai valer a pena, quer fazer algo que vai ser uma bênção para centenas de milhares de pessoas, se não milhões, hein? Então, nos ligue, tá bom? Irmão Suegas, como você mencionou no começo do programa, a situação dessa igreja, eu acho que foi em Nova York, eu estava pensando em Atos. Londres, desculpa. Eu estava pensando sobre uma situação onde Paulo começou a sua primeira viagem missionária e ele disse para os seus discípulos que havia um oficial eleito que desejava ouvir a palavra de Deus. Mas ele era... Eles ficaram ali, um adivinhador, um encantador, procurando apartar da fé o procônsul. E ele falou o seguinte: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, isso aqui, Paulo estava cheio do Espírito Santo, trabalhando debaixo dos dons do Espírito, e ele respondeu a esse tipo de coisa. Paulo e Barnabé. Exatamente. Alguém que está com fome para a palavra de Deus. E, novamente, esse indivíduo está tentando desviá-los das coisas de Deus. Esse oficial, pré-cônsul, estava querendo escutar mesmo. E ele era judeu, se eu me lembro bem, esse Elimás e tal. Então, ele tinha o suficiente conhecimento para, sabe, como é que eu vou dizer, suprir o apetite espiritual desse oficial. E quando Paulo aparece, não sei como ele ouviu falar de Paulo. Não sei se ele chegou, se alguém falou para ele de Paulo, se ouviu ele pregar na esquina. Mas quando Paulo chegou para ministrar para ele, temos evidência que o homem aceitou o Senhor, se eu me lembro bem. Isso, porque ele acreditou. Isso. Você está certo. Tinha uma fome ali, mas não podia se satisfazer com aquele enganador lá. Isso, e este indivíduo estava preocupado em perder a sua posição. Ele era uma parte daqueles eleitos oficiais e isso aí era a fonte dele. Então, nós vemos a mesma coisa acontecendo nas igrejas hoje, e isso não é algo novo. As pessoas estão lutando contra o evangelho verdadeiro para manter posição e dinheiro. Tem um papel muito maior do que o povo imagina. Mas com essa situação, o homem não queria, sabe, ele mesmo,
Elimas, ele não é crente, né? Não queria ser, não queria ter nada a ver com Mas isso. sabia algo do judaísmo, né? Com certeza ele era judeu. Mas ao mesmo tempo, nesta situação, estamos lidando com apostasia. Não é nem uma falta de conhecimento, né? Mas Rejeitando o conhecimento. olha, pior do que isso, irmão Swaggart, é deterioração daquilo que era bom no início. E eu tenho que assumir que é o que está acontecendo ao redor do corpo de Cristo. É isso que a apostasia quer dizer. Você se afastar da verdade, você se afastar mais longe e mais longe. Eu fico maravilhado como que a igreja aceita hoje, sabe? Que diz que é apropriado. É o que a gente está falando aqui. Eu não vi, né? Mas eu estou concluindo o que você falou. Mas desde 1980... Você não tem ideia, não. Você precisa assistir. Bom, eu vi um clipezinho só no Facebook, uma cena, e foi o bastante pra mim. Não quero ver mais, não. Tá. Eu não vou nem gastar tempo com isso. Mas é a mesma ideia. É pior agora, né? Do que 10 anos, 15 anos atrás. Que era ter a bola de discoteca lá e colocar no centro do santuário. Agora é um show de Broadway, com as dançarinas, as pernas de isso fora. mesmo. E Piriguete. isso aí, a noite feliz, isso aí é noite de Satanás. E traz as pessoas, sabe? Isso aí é uma falta de sensibilidade para todas as coisas que o Espírito Santo faz. As igrejas assim, igrejas com milhares de pessoas que vão para essas igrejas aí, essa denominação. Agora, o povo que vai para lá, eles não querem o evangelho, estão nem aí. Eles querem é ficar de boa, vendo mulher com a perninha de fora. Escutam um pouquinho ali, papapá e ppp. Aí as outras coisas é entretenimento, só isso. Eles não são salvos, não tem nada ali para levá-los até Cristo e pronto. É só uma religião, uma atitude que acontece. Mas é uma mistura, né? É isso que engana as pessoas. Se eu tô pensando que é o mesmo grupo que eu tô pensando, eles, sabe, durante os últimos 20 anos, eles tinham grandes músicas. 20 anos atrás tinha mesmo. E agora a igreja, bem, você tá vendo só, está voltando, Pegando pra carona. direção, pegou uma onda errada. E aí estão se afastando, e para longe da verdade, e a igreja não quer entender, sabe? Essas águas sujas aí que estão ficando quentes. Essa água está esquentando e eles vão fritar na água. Então é uma falta de sensibilidade do certo e errado na igreja. E que permite que isso aconteça, permite que isso realmente seja algo pior do que ignorância ou falta de conhecimento, ou não querendo realmente conhecer. Você está pegando a verdade, está abusando e batendo e distorcendo e representando erroneamente para pessoas no mundo. Quando eu era menino, isso não era tolerado nem 5 minutos dentro da igreja. Não ia ser tolerado, não. Eles não iam ter pessoas suficientes ali para nem abrir a porta e fechar a porta da igreja. Mas os tempos estão mudados. Algumas das igrejas básicas evangélicas, eles nem aceitariam o Espírito Santo, não iam aceitar o que está acontecendo agora. Verdade. Sabe, chamados os crentes cheios do Espírito Santo. Verdade. Mesmo 20 anos atrás, 30 anos atrás, falando, não, isso aí está passando dos limites, pode parar. Mas quando muito é dado, e eles voltam nisso, começam a entrar ainda mais no pecado e no erro do que, sabe, os outros que nem acreditam no Espírito Santo, né? É. Então lê o 12 aí mais uma vez, vai, Jim. Do capítulo 2 de Romanos. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Enquanto o Senhor não considera os gentios responsáveis pela lei de Moisés em relação ao Antigo Testamento, isso de maneira alguma significa que ele não os fará prestar contas por seu pecado. O fato é que o pecado não é revogado, neste caso, dependendo da ignorância. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Na verdade, coloca o judeu em uma situação mais responsável e mais temerosa. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não pense que os gentios vão conseguir viver e ser salvos porque não tinham a lei. Ele disse que os judeus serão julgados pela lei e isso acaba com eles. Isso aí, se você for ser julgado pela lei,
Olha, uma infração da lei e você já era, entendeu? Tem que ser guardada por completo, desde a época que você nasce, como Jesus guardou. Ele nunca falhou ou pecou, transgrediu a lei, foi o único que guardou ela 100%. E por causa da condição caída do homem, é impossível ele fazer isso, entendeu? Ele não tem como. Não é uma questão de alguns podem, outros não. Nenhum pode. Não tinha como guardar a lei. Não era possível. Então, se eles tentassem ser salvos pelo meio da lei, seriam julgados pela lei. E que isso é uma cena terrível. Você não quer ser julgado pela lei, porque se isso acontecer, você vai ser destruído. E quando um cristão... Esquece esse negócio de 2000 anos atrás. Vamos falar de hoje. Quando um cristão começa a tentar viver pela lei, escuta aqui, se você não estiver vivendo pela graça, que é a sua fé em Cristo e Ele crucificado, então você está vivendo pela lei. É a posição comum. Sabe? Você não pode dizer, eu não estou nem aí para a lei, não, eu não estou vivendo na lei, não. Se você não entende o que Paulo ensinou aqui sobre a santificação, sobre a cruz de Cristo, viver por Deus e tal, você está vivendo debaixo da lei. E você será julgado pela lei. E a maldição da lei vai vir sobre você. Você não quer isso, senhoras e senhores. Paulo diz que é por isso que ele diz, nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não quer a lei. E eu sei que posso ter colocado o temor de Deus em algumas pessoas e tal, mas se você não entende o que Paulo ensinou aqui, você vai estar debaixo da lei. Não há um outro lugar para se estar. E você vai sofrer a pena dela. Outra coisa também, é uma outra declaração, mas se a sua fé não está em Cristo e nele crucificado, você está debaixo da lei, entendendo ou não, porque a sua lei está em alguma outra coisa que você faz, ao invés de aquilo que ele já fez. Explique um pouco mais. Bem, olha, você tem duas posições que você pode estar. Ou você está debaixo da lei ou debaixo da graça. Para estar debaixo de alguma coisa quer dizer que você se submeteu às leis daquele governo. Para estar debaixo da graça, quer dizer que você está sujeito à verdade, que tudo que você precisa é encontrado em Cristo e a sua fé deve estar no que Ele fez para prover tudo o que você precisa, que é o Calvário. Estar debaixo da graça, então, para um crente, ele tem que colocar a fé dele na cruz, onde todo crente faz no momento que ele nasceu de novo. Você não pode nascer de novo sem a sua fé estar sendo em Cristo. Você não precisa entender, mas você tem que ter sua fé lá. Agora, o crente tem uma opção de permanecer onde está a fé dele em Cristo e na cruz, ou ser mudado deste objeto da fé e colocar a fé dele em outra coisa. Se ele coloca a fé dele em outra coisa, então ele está se afastando de estar debaixo da graça. Isso quer dizer você cair da graça, né? Romanos capítulo 5. Não quer dizer que você perde salvação, não. Não quer dizer que Deus para de trabalhar na sua vida. Não quer dizer que você perdeu todas as chances e oportunidades. Quer dizer que você não está confiando no que Deus já proveu. E a sua fé, então, optou, ao invés de Cristo e a cruz, outra coisa diferente. Ou você está tentando misturar as duas coisas. Isso não mistura, não. Mas muitos tentaram misturar. Então, toda vez que você tenta mudar o objeto da sua fé de Cristo e a cruz para qualquer outra coisa, ou você adiciona na sua fé outra coisa do que Cristo e a cruz, você então se removeu de estar debaixo do governo da graça e você se posicionou debaixo do governo da lei. E aí você vai ter problemas, viu? Olha, primeiro problema é muito grande. É o fato de que quando você coloca a sua fé em Cristo na cruz, inicialmente a natureza pecaminosa está dormente, ela não está ativa. Quando você adiciona outra coisa na sua fé, ou você sai da cruz de Cristo e ele crucificado, então a natureza pecaminosa ela acorda. E aí ela vai te pegar. Você não pode, sabe, experimentar a santificação. Vamos olhar para isso aqui, olha. Você tem zilhões de pessoas aqui que amam o Senhor, né? Aí eles falam assim, eu não sei do que você está falando não, rapaz. Eu não sigo isso não, eu nunca ouvi falar disso, não sei e tal.
E essa pessoa pode dizer assim: eu não estou afligido ouvindo o que a gente está falando aqui. Eu não tenho problema com vícios. Eu não estou chapando melão, fumando baseado, nem nada. Então, do que você está falando de natureza pecaminosa me governando? Bem, mais uma vez, o poder da natureza pecaminosa no crente, não estou nem falando do pecador, estou falando aqui do crente. Em primeiro lugar, vamos declarar isso aqui, é importante. Quando a gente vem para Cristo, a natureza pecaminosa no indivíduo fica silenciada. Não está nos impactando nem um pouquinho. Porque o poder do Espírito Santo silenciou na redenção, a regeneração te separou do impacto, da influência da natureza pecaminosa. De qualquer forma, o poder do Espírito Santo ainda é exigido para te transformar na imagem de Cristo. Mas você não batalha contra a natureza pecaminosa como crente se a sua fé está em Cristo, ele crucificado. Você está livre disso. Então o Espírito de Deus pode continuar o processo de santificação. Mas quando você muda o objeto da sua fé para qualquer outra coisa que não é Cristo e a cruz, então você comete um adultério espiritual, que é o único pecado que vai avivar a natureza pecaminosa. Ou vai conectar de novo, ou vai bloquear o avivamento que você não quer. E aí, em algum momento, você vai ter o domínio do pecado na vida da pessoa. Então, é isso que eu tô falando. Mas a pessoa vai dizer assim: eu não tô bebendo, eu não tô fumando, eu não tô pecando, fazendo nenhum disso aí e tal. Mas, irmão Suego, essas coisas não são muito simples. E ainda bem que o Jim falou aqui, viu? Do ressentimento, por exemplo. Porque pode ser um padrão de pensamento na sua mente que é incorreto, que te leva a cadeias e prisões. Pode ser uma ira contra uma pessoa, insegurança no seu casamento. Pode ser uma heresia. Pode ser tanta coisa que o diabo pode criar uma fortaleza na sua vida. E você, às vezes, nem reconhece que esse pecado está agindo na sua vida. Mas sempre vai produzir a morte, vai produzir a miséria. Se essa pessoa coloca a fé deles em algo fora Cristo e a cruz, não importa quão sincero eles estão sendo, isso de si só é pecado. É pecado sim, ó. E olha, mas as consequências são a natureza pecaminosa que levanta-se de novo. Toda pessoa que está colocando a fé em qualquer outra coisa que não é Cristo e a cruz está experimentando. São leis espirituais que não, olha, não tem acepção de pessoa não, viu? Então ele vai ter a natureza pecaminosa acordada e de alguma maneira a natureza pecaminosa está se movendo para fazer aquela vida ser um problema, dor de cabeça. E Paulo falou dessa maneira aqui. Vamos olhar para a Bíblia aqui, ó. Romanos capítulo 7. Quando o mandamento veio, a lei avivou e eu morri. Lembra disso? Então essa aí é o avivamento da natureza pecaminosa. O que quer dizer quando a lei veio? Que eu vi a lei e eu pensei que ia me ajudar no meu processo de santificação. Eu coloquei minha fé na lei e isso causou com que a natureza pecaminosa avivasse. Verdade. E ó, fracasso, velho. O pecado, ele não faz isso. É isso aí, colocar fé no lugar errado. Não o pecado. Em outras palavras, se você é tentado como um crente com a sua fé na cruz, e vamos dizer que você perdeu o temperamento, ficou nervoso, ficou bêbado, sei lá. Não quer dizer que a natureza pecaminosa está reavivada. Verdade. Quer dizer que você pecou. E agora o teste novamente é: será que eu vou viver livre da natureza do pecado, mantendo a minha fé na cruz e deixando o Espírito Santo limpar a bagunça que eu acabei de criar? Ou será que eu vou mudar o objeto da minha fé, sabe, e sair debaixo da graça e me mover para a lei para tentar consertar o problema que eu acabei de experimentar? Se você faz isso, meu amigo, você está com problemas na sua frente. Toda pessoa que coloca a fé deles, né? Como é que é o nome do livro lá? 40 dias de não sei o quê. 40 dias com propósito. Então, isso é pecado, hein? A natureza viva. Eu não acredito. Deixa eu falar um pouco aqui, ó. Eu não acredito que somente um sistema vai avivar a natureza pecaminosa. Se o avivamento da natureza pecaminosa é algo fácil... Mas você então traz e começa... Bem, Paulo nos deu uma ideia de cometer, né? Comprometimento. Um comprometimento, um compromisso, um casamento, uma mulher casada que casa contra o homem. Não é uma noite só, é um compromisso. Então, a minha opinião pessoal é, quando aquele crente olha para aqueles 40 dias com propósito e fala: descobriu que vai me salvar. Então, se compromete com aquilo é adultério espiritual. Até se começam a ler, estudar e falam assim, ó, tem algo errado aqui, então aquilo não
não é pecado. Aquilo é só uma pessoa lendo, né? Está tentando descobrir, né? Não é necessariamente ativando a natureza pecaminosa. Eu acho que precisa de um compromisso com a outra coisa que não é Cristo e a cruz para trazer isso aí. A gente já tem vários problemas na nossa carne, né? Aí ainda não queremos que a natureza pecaminosa crie mais para atrapalhar o processo de santificação. Mas você tem milhões de cristãos tentando vencer e sim, estão comprometidos com a vitória, mas não Então querem eles Cristo têm e a uma cruz. ato da natureza pecaminosa e a natureza pecaminosa está trazendo uma manifestação da morte neles. E essas são leis espirituais, irmão Swagger, não pode ser O mudado. que eu estou tentando falar é que não é só porque não estão afligidos com álcool, ou pornografia, ou drogas, ou isso ou aquilo. Não quer dizer que a natureza pecaminosa não governa a pessoa. É isso mesmo, é um fato, porque a Escritura diz que é um fato. Não é assim argumentável. Deus não tem acepção de pessoas. Se você parar de confiar exclusivamente na cruz, a natureza pecaminosa vai reinar e vai trazer problema na sua vida. E é uma lei espiritual, a lei do pecado e da morte. Obrigado por estar conosco hoje. Mais uma vez, Feliz Natal para você. Nós amamos vocês. Deus te abençoe. Gracias por sintonizar el mensaje de la cruz. Deseamos que sea de bendición a su vida. Para más información puede visitarnos a jsm.org. Continúe sintonizando el programa con el evangelista Jimmy Swaggart. Esta es la cadena de difusión Sun Life. O livro